Imagine um homem que entra em um lago congelado e simplesmente some, sem deixar pegadas, roupas ou buracos no gelo. Nenhum corpo, nenhuma pista. E o mais estranho, o relógio dele foi encontrado ticando a quilômetros dali, no meio de uma floresta. Agora, me diz, se você fosse o detetive desse caso, qual seria a sua teoria? Hoje, você vai testar suas habilidades de investigador, porque eu trouxe 10 casos reais que deixaram a polícia completamente sem explicação, menos mistérios que aconteceram antes da era moderna, quando nem a ciência, nem a tecnologia podiam ajudar. Então prepara sua lupa mental, porque você vai precisar dela. E no final, quero saber qual desses enigmas você acha que conseguiria resolver. Comenta aí a sua teoria, menos quem sabe você não desvende algo que os próprios detetives da época não conseguiram. Esses são casos que desafiaram reis, padres, generais e até cientistas do século XIX. Alguns dizem que são obra do sobrenatural, outros acreditam que são crimes perfeitos, planejados com tanta frieza que ninguém jamais os entenderia. Mas uma coisa é certa, todos são reais, documentados em arquivos e jornais da época. E eu quero que você jogue comigo. A cada caso, tente descobrir o que aconteceu. No final, me conta qual deles te deixou com a cabeça fervendo. Pronto. Então, vamos começar com o primeiro enigma. O caso do Cavaleiro Fantasma de Dover, Inglaterra, 1796. Uma noite fria, um cavaleiro atravessa a ponte de Dover rumo ao castelo. Testemunhas juram ter visto sua silhueta desaparecendo no nevoeiro. Na manhã seguinte, o cavalo é encontrado, suado e tremendo. Mas o cavaleiro sumiu. A cela estava vazia, nenhum sinal de luta. O portão do castelo fechado por dentro. A única pista, uma carta deixada na cela com apenas uma frase: a dívida foi paga. Mas o corpo não pertence mais a este mundo. As autoridades da época acreditaram em um crime ritual, mas o corpo nunca foi encontrado. E, estranhamente, o nome do cavaleiro foi riscado de todos os registros oficiais do exército. Agora é com você. Assassinato, pacto sombrio ou fuga impossível? Deixa a tua teoria aí nos comentários. O caso da carroça sem condutor. França, 1823. Pensa numa carroça que entra numa cidade completamente vazia, mas seguindo em linha reta, como se alguém a guiasse. Os moradores assustados param o cavalo e encontram dentro dela uma mala cheia de documentos, joias e uma garrafa com sangue coagulado. O dono da carroça, um banqueiro de Paris, desapareceu 2 dias antes. O cavalo percorreu sozinho 120 quilômetros, o que é praticamente impossível sem direção. Até hoje ninguém entendeu. Ele fugia? Foi morto? Ou alguém menos ou algo menos conduziu o animal durante a madrugada? Um dos mistérios mais antigos da polícia francesa. O caso da porta trancada menos Alemanha, 1888, um professor é encontrado morto dentro do seu escritório. A porta estava trancada por dentro e as janelas seladas com pregos. A cena sinistra. O corpo debruçado sobre a mesa, com o rosto virado para um quadro onde se lia Erhet Isgewust. Ele sabia? O mais intrigante, nenhum sinal de entrada, nenhuma arma, e o relógio dele marcava exatamente 11h11. Até hoje. O caso é usado em escolas de criminologia como um exemplo de crime impossível. E aí, detetive, suicídio, conspiração ou algo ainda mais sombrio. O caso da voz no poço, Portugal, 1607. Uma aldeia inteira afirmava ouvir uma voz vinda de um poço abandonado.
Durante 3 semanas, os moradores desciam baldes com comida e cartas, e a voz respondia, pedindo luz e perdão. Um padre da região tentou investigar. Ao descer o poço, encontrou apenas ossos e uma corrente quebrada. Mas o mais estranho veio depois. A voz continuou, mesmo após o poço ser lacrado. Registros da igreja ainda guardam o relato, assinado pelo próprio padre, que desapareceu meses depois. Coincidência ou maldição? O caso da Casa Queimada, Menos Escócia, 1859, um incêndio destruiu uma mansão inteira, mas no meio das cinzas encontraram uma mesa de jantar intacta, menos com talheres ainda limpos, e uma carta dizendo: a chama limpa-o, que a memória não apaga. A família inteira desapareceu, sem vestígios. Nenhum corpo, nenhuma explicação de como o fogo começou. O local hoje é evitado até por caçadores e arqueólogos. Dizem que, à noite, o cheiro de fumaça ainda volta. Mas será que foi um crime encoberto ou algo mais ritualístico? O caso do Barco do Silêncio, menos Noruega, 1771 pescadores encontraram um barco à deriva. Dentro dele, uma tripulação completa, menos todos mortos, sentados em posição de oração. Nenhum sinal de violência, nem veneno, nem doença. O diário de bordo terminava com uma frase: estamos ouvindo o cântico do mar. Se amanhã não voltarmos, siga a melodia. O mar estava calmo. Nenhuma tempestade registrada. Esse é um dos maiores mistérios marítimos da Escandinávia. Qual seria sua teoria? O caso da relíquia desaparecida, menos Itália, 1712. Uma igreja reporta o sumiço de uma relíquia sagrada. Só que o curioso é que as portas foram abertas sem sinais de arrombamento e os sinos tocaram sozinhos na mesma noite. Dias depois, a relíquia apareceu de volta, coberta de fuligem, com um pequeno bilhete. Ela não pertence aos vivos. Nem mesmo o Vaticano conseguiu explicar. O caso do retrato, que envelhecia menos Espanha, 1694, um pintor nobre fez o retrato de uma mulher. Um ano depois, a pintura começou a mudar. O rosto ficava cada vez mais envelhecido, mesmo guardado longe da luz. Quando o artista morreu, o quadro sumiu do ateliê. 200 anos depois, ele reapareceu, retratando a mulher como uma senhora idosa, mesmo que ela tivesse morrido jovem. Coincidência química ou algo que desafia a razão. O caso do desaparecimento no mosteiro, Áustria, 1814. 10 monges desaparecem numa única noite. As portas do mosteiro estavam trancadas por dentro e o único sobrevivente dizia ouvir passos dentro das paredes. Até hoje, arqueólogos afirmam que os túneis subterrâneos encontrados lá não levam a lugar nenhum. O caso da Neve Vermelha, menos Rússia, 1867. Uma nevasca cobriu uma vila inteira de vermelho. A princípio, acharam que era sangue menos, mas o líquido não era humano, nem animal. Dias depois, desapareceram todos os registros da vila, como se nunca tivesse existido. O único vestígio é um diário de um soldado, que termina com: a neve está falando conosco e ela quer voltar. Agora que você ouviu todos esses casos, me diz qual deles você acha que conseguiria resolver. Qual tem cara de crime e qual parece vir de outro mundo? Deixa nos comentários a sua teoria menos e se você curte mistérios reais e histórias que desafiam a lógica. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos enigmas que vou trazer. E compartilhe esse vídeo com aquele amigo que adora bancar o detetive. Quem sabe ele não descobre algo que a polícia deixou passar? Porque, no fim das contas, alguns mistérios não pedem para serem resolvidos. Eles pedem para serem lembrados.